Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio Vinho e Pão. Então, esse episódio nós vamos falar de algo muito poderoso, de algo muito legal. Deus me deu essa sabedoria através da sua palavra. Então, eu quero começar orando ao Senhor para que Ele fale também aos vossos corações, assim como Ele falou no meu, que Ele venha falar nos vossos. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir neste momento, a quem tiver, meu Senhor, ouvindo essa palavra, meu Deus, que aqui será mencionada, Pai, que o Senhor trabalhe, Pai, no coração, Pai, que o Senhor esclareça, Jesus, ainda mais, Pai, do que aquilo que aqui vai ser dito, porque assim é que o Senhor faz, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, sobretudo, Deus, eu oro também, Pai, pelos oprimidos, meu Senhor. Meu Deus, pelos cativos, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, pelos depressivos, meu Senhor. Deus, eu oro por cura, meu Deus, neste momento. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por libertação, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, porque o Senhor, Pai, libertou, Pai, o teu povo e liberta todos aqueles que crê no teu Filho amado Jesus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, lá em Deuteronômio, capítulo 18 e versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Moisés falando ao povo. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram, eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar, em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, pessoal, Moisés ele foi um homem escolhido para libertar o povo, do Egito. Eu fico maravilhado lendo esse texto que Deus falando com o povo naquela altura, naquela época, naquele tempo, o que ele iria fazer lá na frente, o que ele iria fazer com o seu filho Jesus Cristo. O profeta maior, ou o profeta como tu, ou um profeta igual a tu, um profeta que vai libertar o povo, como você libertou o povo, Moisés. Lá na frente, ele iria dar o seu filho, e o seu filho iria fazer isso com todos nós, libertar os cativos, os oprimidos, os depressivos, como foi dito aqui em oração. E isso aconteceu. Isso aconteceu de forma maravilhosamente assim inesperada do povo judeu. E
é muito incrível que a Bíblia, ela de Gênesis e Apocalipse, ela se completa e ela se resume numa história e em uma única pessoa, que é a mais importante, que é Jesus Cristo de Nazaré. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, eu vou abrir a Bíblia para poder ler para vocês esse texto incrível, incrível, incrível. Diz assim, Atos, o apóstolo Pedro: porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. O Pedro estava falando aqui do que estava acontecendo ali naquele tempo, o que tinha acontecido com Jesus naquele tempo e o que vinha acontecendo no meio do povo de Israel. E diz mais, e todos, vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então, é incrível que o Pedro, nessa altura, que Deus falou isso com Moisés, ele não sabia disso. Se calhar ele não era nem nascido. De fato, ele não era nascido. Não bate o tempo. Ele não era nascido e Deus é tão perfeito que falou isso com ele. Acredito que, digo eu na Escritura, por ele, o jeito de Pedro, eu acredito que ele foi estudar isso lá na palavra de Deus, na Torá, como chamam o povo judeu. E eu acredito, nesse sentido, que ele tenha estudado a Torá e viu isso. Ou, sobretudo, Deus colocou isso no coração dele e ele falou isso para o povo. Ele falou isso para o povo. Olha só, Deus prometeu Jesus Cristo. Deus prometeu a Moisés. E é incrível que Moisés, ele foi um homem espetacular. Ele foi um homem que nos inspira, mas como servo de Deus, como fiel ao que ouviu do Senhor, ele foi. Mas ele não conseguiu ser igual a Jesus. Chegou um momento que ele não conseguiu fazer tudo certo, reto, e ele errou. E por causa disso, Deus não pôde deixar ele ver aquela terra prometida, ao qual Deus tinha prometido ao seu povo, e que ele entraria, mas ele não pôde entrar, porque ele não conseguiu ser perfeito. Pronto. A palavra correta é essa. Ele não conseguiu ser perfeito. Mas ainda assim, Deus diz que o profeta, eu vou levantar um profeta como tu, um profeta que vai fazer a perfeição, que vai ser a perfeição em pessoa. O profeta, ele vai ser fiel a mim e ele vai fazer algo que você também fez, ô Moisés, que é libertar aqueles que acreditam em meu nome, que eu sou, será liberto através dessa profecia, através do meu filho Jesus. Porque muitas pessoas, os judeus, eles assim, uns acreditaram, outros não em Jesus. Eles acreditaram, eles viam tudo que Deus fazia, mas às vezes eles eram igual a mim. Eu sei tudo que Deus faz, eu sei tudo que Deus já fez na minha vida, mas às vezes a minha fé é como a onda do mar, né?
E não pode ser. Não pode. E eu sei que nós somos seres humanos, sabe, pessoal? Mas a nossa fé tem que ser algo inabalável. A nossa fé tem que ser algo que seja constante. Seja nas coisas mais simples da vida, como numa coisa gigantesca da vida. Nós precisamos ter fé. E, sobretudo, a fé na nossa salvação. A fé no nosso libertador. A fé no nosso redentor. A fé no profeta como Moisés. Ser humano, mas que não errou, mas que não pecou, mas que não falhou. E foi fiel até a morte e a morte de cruz. Então, por que o nome desse episódio, Vinho e Pão? Porque é o que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. É o que simboliza o que nos liberta de nós mesmos, do nosso ego, é o que nos liberta do nosso orgulho, da nossa soberba. É Ele, é Jesus Cristo que nos liberta. Moisés foi usado para libertar o povo do Egito, da escravidão do Egito. E Jesus foi entregue, veio ao mundo, voltou para o Pai, hoje está sentado à destra do Pai para nos libertar, muitas das vezes, de nós mesmos. Porque a gente não consegue, nós não conseguimos se libertar por si só, irmãos. Nós não conseguimos. Então, esse homem chamado Jesus Cristo, ele nos liberta. Ele nos salva. Ele nos muda, ele muda o nosso interior. Ele nos lava com o seu sangue. Ele nos alimenta com pão. Ele é o pão, irmãos. Ele é o libertador. E também, certa vez, até mesmo o apóstolo Pedro, ele teve a oportunidade de ir ao monte com Jesus. E aí apareceu Elias e Moisés. Elias e Moisés. Pedro ficou maravilhado, regozijando, alegre, contente, muito feliz. Bom estar aqui, Senhor. Quer que eu faça uma casa aqui, uma cabana, que eu monte uma barraca aqui de praia? Simplificando para os irmãos que estão assistindo. E aí vê a voz de Deus, irmãos. A voz de Deus veio. Pedro, maravilhado com tudo que estava vivendo, Deus falou do seu alto trono, sublime. Falou, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E falou a mesma coisa, e disse a mesma coisa, naquele momento que ele falou para o próprio Moisés. Diz isso ao povo, a ele ouviu. A ele ouviu. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês nesse primeiro episódio é: ouve a voz de Jesus. É preciso, irmãos. É preciso. Às vezes a gente precisa deixar de ouvir as vozes ao nosso redor, na nossa mente. As vozes totalmente contrárias à voz de Deus. E precisamos ouvir a voz de Jesus. Tá bom? Então, para fechar, essa palavra é bem simples, bem breve e bem direcionada. Eu vou cantar uma canção que exalta a Jesus Cristo de Nazaré.
Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus. Até o próximo episódio. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma, fiquem com Deus por ti. Poderoso Deus.